parece que eu não confio nessa nova natureza que vai me transformar. Quando eu exijo da pessoa que ela se transforme. Uma hipocrisia absurda, porque é o seguinte, os pecados que me são visíveis, esses te impedem de viver uma vida plena com Cristo. Mas os que são ocultos, esses eu não discuto sobre eles, eu não problematizo sobre eles. Não é mais sobre o que é pecado e não é pecado. Claro que é pecado. Assim, o que nós estamos falando aqui, o que a Bíblia chama de pecado é pecado e ponto. É pecado e ponto. Agora, não é mais sobre isso. É sobre os nossos controles comunitários. Não é mais sobre salvação, é sobre quem pode ser membro da minha igreja. É sobre o fato de que, num primeiro momento, a gente batizava quem fazia uma confissão de fé. Hoje a gente batiza quem está completamente consciente da nossa cartilha religiosa, está completamente comprometido com os nossos procedimentos e vai se tornar um bom membro da nossa igreja que não vai assustar os outros. Exato. Ou seja, é uma interferência de um aspecto que é um aspecto eclesiológico e que tem a ver com os interesses e com agendas que não são agendas necessariamente, não são apenas da igreja, elas dizem respeito a um nível de tolerância um pouco maior, mas que acaba tendo reverberações nesses outros campos. E aí, nessas reverberações, as pessoas querem só a resposta simples. A resposta simples mas é óbvio que fulano não pode ser membro da igreja, óbvio que fulano não é salvo. Isso virou sinônimo. Ou seja, sinônimo se não pode ser membro da igreja, não pode ser salvo. Virou sinônimo. Virou sinônimo. Até porque como é que você coage alguém a fazer o que você quer sem ter uma ameaça condicionada? Por exemplo, uma vez Se não for te lançando no inferno... Uma vez num debate entre... Aquela questão de que se fala na igreja de seitas e heresias, eu acho que isso aqui é um pouco rotulante demais, mas assim, tal igreja tem essa prática, e ela diz que quem não faz isso não vai para o céu. Aí eu olhei e falei, mas é claro que ela tem que dizer isso, porque senão como é que ela convence? Boa. Se você está numa igreja que diz assim, ó, vou usar um exemplo aqui para não atingir ninguém, tá? Você está numa igreja que diz que você não pode usar relógio. É proibido usar relógio. Por quê? Porque não pode usar relógio. Relógio é feito pelo homem, é para marcar o tempo, e o tempo é de Deus e tal, não pode usar relógio. Ah, mas naquela igreja que é cristã também pode usar relógio. Qual que é a resposta imediata que esse doutrinador tem que elaborar diante dessa comparação? Eles não são de Deus. Eles não são de Deus, eles vão todos para o inferno. Você quer para o inferno como eles? Por quê? Porque se eu não fizer essa ameaça, eu não consigo sustentar essa exigência. Uau! Então, a verdade é que nós não estamos mais no campo da soteriologia. Nós estamos no campo de uma eclesiologia institucionalizada. E adoecida, né? Adoecido, obviamente. Porque, por exemplo, vamos lá. A gente fala da disciplina que foi tão apresentada pelo apóstolo Paulo, como o Dr. Brian falou aqui, o apóstolo Paulo tentando tratar a questão do sujeito que dormia com a madrasta. Agora, nós não podemos esquecer que nós somos cristãos. Que disciplina Jesus impôs sobre Judas? Ou sobre Pedro? Que disciplina ele impôs sobre alguém que era membro do colegiado, estava em conspiração para a traição e teve os pés lavados tanto quanto os outros? O padre Antônio Vieira, né, e não se choquem comigo aí os que ouviram a palavra padre já ficaram preocupados. Mas é incrível. Mas é incrível. É ótimo, né? Maravilhoso. O padre Antônio Vieira diz assim, 2 momentos na vida de Jesus. Um no deserto e o diabo dizendo para ele, te darei tudo se prostrado me adorares. E Jesus não se dobra diante do diabo. Segundo momento, Judas está com o diabo. O diabo se apoderou de Judas, se apossou de Judas. E Jesus se dobra diante dele para lavar-lhe os pés. Uau. No primeiro, não dobrar-se é sobre não vender a alma. No segundo, dobrar-se é sobre ganhar uma alma. Genial. Então, assim, Jesus Como sempre. é o nosso modelo. E Jesus não é aquele que expulsa alguém porque não está
não é aquele que repreende. Os discípulos vieram com essa demanda para Jesus. Tem outros aí fazendo coisas, mas não andam com a gente. Devemos proibi-los? Essa é a pergunta que os discípulos fazem. Foi. E Jesus diz, quem não está contra mim é por mim. Claro. Gente, eles estão ajudando. Essa foi a resposta. Eles estão pregando alguma coisa que a gente está pregando também. Deixa, mas eles não são dos nossos. E daí? Quer dizer, se não faz parte do meu grupinho, Entendeu? perde a autorização de coisa falar do em nome de controle. Jesus. O controle é tão forte que o último momento entre Jesus e Pedro é um momento em que Jesus não lava a roupa suja, que eu acho espetacular isso. Gente, se fosse eu ia falar, Pedro, você viu o que foi? Você não me ouvir? Você tá vendo o que dá você fazer as coisas do seu... Eu ia dar uma lavada de roupa suja federal. Jesus só pergunta, tu me amas? E aí Pedro responde ali de forma constrangida, eu te amo e tal, e a gente conhece a história. Aí Jesus diz, segue-me. Porque hoje você se veste, vai para onde quiser, mas um dia vai chegar o dia que você não vai poder se vestir e tal. E aí eles vão andando, e Pedro olha para trás e o discípulo a quem Jesus amava está vindo. E Pedro pergunta, Senhor, e quanto a este? Jesus responde, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? O que Jesus está dizendo? Pedro, cuide da sua vida, deixe que da vida do outro cuido eu. Você está entendendo a força disso? Pedro Sim. é um controlador. Claro. Pedro estava sendo restaurado de um pecado, porque ele negou. E olha que coisa curiosa, né? A gente fala tanto que quem negar será negado. Pedro negou. E foi amado. E foi amado. É espetacular isso. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não, a frase icônica para mim é aquele, né? Diga aos discípulos e a Pedro. É, espetacular. Por quê? Pedro é destacado, lembrado, Pedro amado. ouviu Jesus dizendo, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai dos anjos. Pedro ouviu essa frase. O quanto essa frase ecoa na cabeça dele agora que ele volta a pescar, que ele abandona qualquer pretensão de ser o que quer que seja. Só que, de repente, Jesus diz, ok, você me negou, mas eu ainda tenho planos para você. Pastoreie as minhas ovelhas. Então ele está sendo restaurado de alguma coisa que se não fosse essa experiência, nós poderíamos continuar dizendo que é o pecado que não tem perdão. Não fosse pela história do perdão que foi estendido a Pedro, nós poderíamos ficar nesse lugar de que negar não tem perdão. Mas Pedro negou e foi perdoado, e foi comissionado, e foi cheio do Espírito Santo. E aí, à medida em que ele está andando com Jesus, olha aqui que é a natureza humana. A primeira coisa que ele faz é perguntar do outro. E Jesus tem que responder, não é problema seu. E a gente consegue enxergar esse poder controlador de Pedro lá em Jerusalém, né? Entendeu? Chega lá. Sim. E aí, Porque Pedro, também não sai da natureza humana isso de não, forma... cheio do Espírito Santo, ele toma uma lapada de pau que chama Pedro de hipócrita. Então, assim, não tem... Nós somos pecadores. E mesmo salvos, continuaremos pecadores até a glorificação. O que nos livra da nossa natureza não é a salvação nos livra da ira vindoura. O que vai livrar da O natureza, que vai livrar da natureza é a glorificação. glorificação. É o Por isso que despojamento do corpo quando do ele pecado. vier, seremos tal como ele é. Amém. E aí o Jürgen Moltmann diz assim, ser é melhor do que o ter, mas o devir é melhor do que o ser. Porque um dia nós seremos tal como ele é. Yeah. E aí, toda essa bobajaiada nossa terá passado.